dia, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um EBD online com o tio Léo, tio Rodrigo, chega mais tio, meu câmera. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Isso aí, vamos lá galera, todo mundo levantando desse sofá, vamos cantar, vamos começar nosso EBD de novo com duas músicas, uma bem conhecida, uma mais ou menos, pelo menos pro tio não era tão conhecida, né? Mas, vamos lá, vamos começar. Primeiro cântico, cântico do EBF, cântico que a gente canta quase todo domingo, a cada momento. Vocês vão me ajudar de novo aí para fazer os gestos, né? Complicado aqui, né? Com os instrumentos tocando, mas vamos lá. E... A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Foi um bom treino, então vamos de novo? A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Beleza, pessoal, muito bem. Agora essa próxima música, quem pediu pra gente tocar foi a tia Verônica, que aliás é ela que vai dar aula hoje pra vocês, beleza? Essa música se chama Muito Obrigado. Por que muito obrigado? Porque devemos sempre ser gratos ao nosso Deus, porque Ele sempre esteve presente com a gente. Da mesma forma que a gente cantou agora, que a cada momento a gente sente a presença dEle, ao dormir, ao acordar, o tempo inteiro, nós devemos ser também muito gratos a Ele por isso. A gente tem que agradecer em todas as situações, nas boas e até mesmo nas ruins, tá bom? Então é isso que vai falar bastante essa música. E... Muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na alegria e na dor. Meu Deus nunca me abandonou e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Mais uma vez, do comecinho. Muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na alegria e na dor. Meu Deus nunca me abandonou e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Agora é diferente. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as vezes
Tu és meu Deus, meu Salvador. Te agradeço. De novo, te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Beleza, pessoal. Essa música eu aprendi essa semana. A tia Verônica pediu pra gente ensaiar pra tocar pra vocês, porque tem um pouquinho a ver com o que ela vai falar hoje na aula dela, tá legal? Então, eu gostei bastante dela. Espero que vocês tenham gostado, porque eu vou reunir o pessoal que faz o louvor infantil junto comigo, tia Marluce e tia Isabela, porque a gente vai passar essa música com vocês, que vai ter muito aquela energia gostosa vindo de vocês, tá bom? Então agora, pra gente passar a palavra pra tia Verônica, vamos fazer uma oração? Vamos lá. Todo mundo de olhinho fechado? Senhor meu Deus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor a cada momento está presente conosco. Agora abençoe cada criança agora, que vai aprender mais sobre a tua palavra com a tia Verônica. Em nome de Jesus, amém. Beleza, pessoal? Então, até o próximo domingo, eu com o tio Rodrigo, tá legal? Então, boa aula pra vocês. Tchau, tchau. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Nossa, eu tô com tanta saudade. Se vocês soubessem, olha, quando a gente voltar a se encontrar de novo, vai ser uma grande festa. E enquanto a gente não pode se ver, a gente vai aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E hoje eu tenho a ajuda de 2 ajudantes. Um é o tio Everson, que tá na câmera, na parte de iluminação e filmagem. E o outro, olha só quem é. Imagina se ele não ia querer participar. Né? Uhum. E aí, tá com saudade da igreja? Tô. Muita saudade. É? E aí quando a gente puder se encontrar de novo vai ser bom, né? Uhum. A gente vai fazer brincadeira de montão. Que bom, legal. E aí, enquanto a gente não brinca, enquanto a gente não se encontra, a gente vai aprender da palavra de Deus. Porque graças a Deus nós temos a Bíblia. E a Bíblia ela está na nossa casa, a gente pode estudar e orar e pedir para Deus, para Ele esclarecer no nosso coração a mensagem que Ele quer. E eu tenho certeza que Ele vai nos ajudar nisso. Quando a gente pede de coração, Ele ajuda. A nossa história de hoje vai falar, está escrita na Bíblia, lá em Gênesis 6, até o capítulo 9. São 3 capítulos, 3, não 4, 3, de história. E aí a gente vai entender um pouquinho como que aconteceu, porque essa também foi uma família que teve que ficar dentro de casa. Não era bem uma casa, era uma arca, mas eles ficaram dentro daquela arca tantos dias, mais ou menos igual a gente agora, que tá ficando em casa um tempão, né? Eu acho que já tem mais de 30 dias que eu não saio de casa, porque a gente tem que obedecer as recomendações, lavar as mãos direitinho, tomar os cuidados. Só tá saindo de casa quem realmente precisa, né? E aqui na história de Noé, ninguém nem conseguia. Vocês lembram? Vamos lembrar da história juntos? Então, como é que tudo começou? As coisas começaram quando Deus olhou para a terra e o coração dele ficou muito triste, muito triste. Ele disse que não conseguia olhar para a terra e ver pessoas que seguiam a palavra dele, né? Que só tinha maldade. Olha só, no versículo 5 do capítulo 6 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal os desejos do seu coração. E aí ele olhou, ele falou assim: puxa vida, não tem jeito. Vou ter que limpar a terra porque o homem não está colaborando, não está seguindo a Deus. E aí o que aconteceu? Ele olhou e viu uma família especial, uma família que obedecia a ele, que era a família de Noé. E Noé, ele era realmente um servo obediente à palavra de Deus. Vocês sabiam que quando Deus falou para ele construir a arca, Deus deu todos os detalhes, o tamanho de altura, a profundidade,
como que ele tinha que passar, o betume que tinha que passar por dentro, e ele fez tudo nos mínimos detalhes. Deve ter demorado um tempão, porque eles não tinham essas máquinas que a gente tem hoje. E enquanto ele construía a arca, gente, vou falar para vocês, acho que a gente já passou por isso, eu e vocês também. As pessoas ficavam tirando o maior sarro deles. Ficavam fazendo chacota, ficavam bagunçando, sabe? Falando assim, ih, esse cara é doido, tá fazendo um barco pra quê? Pois é. E ele nem ligava. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que obedecer a Deus. E ele começou a fazer. E depois que a arca ficou pronta, aí, lá no capítulo 7, Deus fala assim, ó, para Noé. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, que era a família dele, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Ou seja, diante de todas aquelas pessoas que ficavam zombando dele, que não obedeciam, que faziam o que queriam e se esqueceram completamente de Deus, Deus olhou para Noé e falou, esse é meu servo fiel, eu vou cuidar dele e eu vou limpar a terra, não quero mais essa maldade na terra. E aí, como Deus é tão cuidadoso, tão amoroso, o que ele fez? Ele deu outras orientações. Ele falou assim, olha, você vai precisar levar animais, comida, leva tudo que você precisa para dentro da arca, porque vocês vão ficar lá um bom tempo. Só que ele não falou para Noé a quantidade de dias. Ele só falou para Noé, faz a arca, vai para lá, eu vou mandar os animais. E aí Noé obedeceu. Ele não sabia o que ia vir pela frente. Ele nem imaginou a quantidade de dias que ele ia ficar naquela arca. E aí o que aconteceu? Ele entrou na arca. Depois que ele entrou na arca, começaram a entrar os animais. Deus mandou os animais lá para a arca. E vocês sabem quantos dias demorou para a arca encher? Essa arca ela demorou 7 dias para ficar cheia. 7. Tem ideia? Então, ó, foram chegando os bichinhos. Chegaram os morcegos, chegaram os macaquinhos, olha que legal. O macaquinho era curioso, gente, ele ficava inclusive lá na janela, olha aqui, ó. Vamos ver o macaquinho na janela. E aí também tinha, sabe o quê? Olha aqui, ó, as tartarugas. Eu até acho que as tartarugas chegaram por último, porque elas não são tão rápidas assim para ficar se mexendo, né? Ó aqui, ó, também chegaram as girafas. Nossa, quando eu penso na girafa, eu fico imaginando o tamanho que a arca tinha, porque ela tinha que colocar todos os animais, todos, inclusive a girafa. E será que tinha só a girafa de bicho grandão? Eu acho que não, mas também tinha bicho pequeno. Ó, o rato. Será que o rato também entrou na arca? A Bíblia diz que todos os animais terrestres, todos os animais que voavam, ó o coelhinho, que lindinho, ele também foi para a arca. Ó aqui, ó. Mas ele também ficou na janela, ó. E foram os gatinhos. Olha, os elefantes também foram, gente. Dá para acreditar? Quem já foi no zoológico e viu o tamanho do elefante? É grande, né? Olha quem também foi. O leão. O leão também estava lá, marcando presença. Ele estava super calminho. Deus cuidou dos leões, como ele cuidou lá de Daniel. Olha, foram os patinhos, todas as aves, né? Os pintinhos também foram. Gente, foi o hipopótamo. Os hipopótamos também foram. E se eu falar pra vocês, quando eu fui no zoológico, não curti o cheiro deles. Eu fico imaginando o cheiro lá dentro da arca, como que era. Olha os animais que voam, ó. Foi a coruja também. E a coruja ficou, ó. Gostava de ficar aqui, ó, vendo as coisas. Também foram os papagaios, tá vendo? E a família de Noé já estava lá dentro, porque Deus mandou ele entrar. Ó, foi sapo, foram as raposas. Será que vocês conseguem pensar em mais algum bichinho? Olha, a borboleta também foi. Que lindinho.
Todos os bichinhos que são da terra, ó, os porquinhos também. Todos os bichinhos da terra, eles foram, todos os bichinhos do ar também foram, até a cobra. Olha isso, até a cobra. Tinha aqui também umas abelhinhas, ó, as abelhinhas também foram. Só que a abelhinha tem que tirar com cuidado. Acho que não tá faltando mais nenhum bicho. Que nada, olha aqui, ó, faltou mais esse. E aí os bichinhos todos entraram na arca, todos. Sabe quantos dias demorou? Sabe quantos dias demorou para poder entrar todos os bichinhos na arca? 7 dias. 7 dias, Noé entrou e os bichinhos começaram a chegar. Chegaram. Quando terminou de chegar, Deus falou para ele: eu vou fechar a porta. E aí, quando Deus fechou a porta, ninguém mais podia abrir. E aí começou a vir aquele vento, uma tempestade. Aquele povo começou a ficar com medo. Imagino que eles ficaram pedindo: abre a porta, Noé, eu quero entrar, abre a porta. E o Noé não podia mais fazer isso, porque quem fechou a porta foi o Senhor. E ele preservou Noé, porque Noé foi obediente. E aí, sabe quantos dias choveu? 40 dias e 40 noites. E aí, o que aconteceu? As águas começaram a subir. Começou a dar um alagamento muito grande mesmo. E esse alagamento começou a cobrir toda a terra. E a arca, o que aconteceu? Ela ficou, olha só que legal, ela ficou aqui, ó, sabe quantos dias ela ficou? 150 dias, assim, ó, e choveu 40 dias e 40 noites, esses 150 dias foram depois, e depois ainda teve, aí Deus falou assim: acho que já tá na hora. Vamos mandar um vento, e começou a secar a água, e a água começou a secar, e aí o que aconteceu? Olha só, a arca pousou em cima de um monte. A Bíblia diz pra gente que esse monte é o Monte Ararat. O fato dela ter pousado, será que acabou a história? Noé ainda teve que esperar mais uma porção de dias para ele começar a fazer os testes. E ele ficou pensando como é que ele ia fazer isso. Aí ele falou assim: olha, a água cobriu tudo. A Bíblia diz que não tinha nenhum morro que tenha ficado para fora da água. Diz a Bíblia que eram 6 côvados acima do maior morro. Isso dá mais ou menos uns 6,5 metros. É muito fundo, imagina a quantidade de água que teve. E aí os bichinhos não tinham para onde ir, porque se abrisse a arca, como que ia fazer? Não tinha ainda onde ficar, ainda estava tudo meio muito molhado, com lama, com tudo. E com isso, todos os homens, todos os animais que estavam na terra, eles morreram. Deus fala e Deus cumpre. Ele sempre faz assim, toda a história, em todos os dias. E ele salvou a vida de Noé, porque Noé foi obediente. Deus colocou no coração dele para que ele fosse obediente. Aí Noé mandou um corvo. E o corvo ia e voltava, porque ele não achava lugar. Aí o corvo ia e voltava. Depois, Noé mandou uma pomba. E aí ele mandou a pombinha. A pombinha voou e teve um dia, uma das vezes, que a pombinha voltou com uma folhinha verde na boquinha. E aí, quando ela entregou a folhinha verde, Noé entendeu que era o momento de sair, porque já tinha até folhinha. Isso quer dizer que as plantas já estavam crescendo, que os lugares já estavam secos, a não ser os lagos, né, o mar, que tinha que ficar molhado. E aí o Senhor disse para ele, ele esperou o Senhor dizer para ele. E aí ele saiu da arca, soltou todos os animais foram andando, mas ele fez uma coisa que muito agradou o coração do Senhor. Ele fez, sabe o quê? Ele fez
um altar. Ele fez um sacrifício. E vocês acreditam? Sabe quanto tempo no todo? Todo o período, desde quando começou a chover, até o tempo que ele ficou lá vagando e depois o tempo que demorou para secar até ele sair, foi mais de um ano, gente. 1 ano e alguns dias aí. Já pensou? A gente tá de quarentena, ainda nem deu 40 dias, deu 30 e poucos dias, e a gente já não tá aguentando mais, falar a verdade, mas a gente tem que continuar obedecendo. Imagina Noé. Noé ficou mais de 1 ano dentro da arca. Já pensou? É tempo demais, né? E ele foi obediente. E depois de tudo isso, ele poderia ficar bravo, não poderia? Ele poderia falar, que droga, fiquei dentro desse lugar aqui, com esses bichos. Não sei qual era o cheiro, mas né? Pensou? E aí teve que dar comida para os bichos, teve que cuidar dos bichos, teve que cuidar da família. Porque eles tinham que comer, eles tinham que fazer as coisas lá dentro. E Deus abençoou ele. Mas em vez de ter esse sentimento, olha só o que ele fez. Lá no versículo 20 do capítulo 8 está escrito assim: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando os animais limpos de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Quando ele ofereceu esse sacrifício, isso era uma ordem de Deus quando aconteceu o pecado lá no Jardim do Éden. E aí Deus olhou e falou assim: nossa, que legal, que gostoso. Ele recebeu a adoração sincera de Noé. E o coração de Noé estava tão cheio de gratidão, tão feliz, porque Deus tinha guardado ele no meio de tudo aquilo, né? E aí olha a outra promessa que Deus fez. Lá no começo dessa história, Deus prometeu que ia matar toda a terra, porque estava muito pecado, estava muito ruim. Aí agora, lá no versículo 21, diz assim: e o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Olha que legal. E aí, ele mandou um símbolo, um arco. E ele reforça depois para Noé que a promessa dele de não mais destruir. Lá no capítulo 9, no versículo 12, disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétua gerações. O que quer dizer? Que nunca mais Deus ia fazer um negócio desse de novo. E ele ficou muito feliz, e é muito interessante. E tem uma outra coisa tão legal nessa história, fala do sacrifício, não fala? Quem foi que fez o perfeito sacrifício por nós? Quem foi que fez? Jesus, né? Nós vimos na história da Páscoa, que o tio Léo contou, que o que aconteceu? Jesus morreu na cruz e ele foi o sacrifício perfeito. E Deus se agradou tanto do sacrifício de Jesus que ele deixou uma promessa pra gente. Quando a gente crê em Jesus, quando a gente muda de vida, quando a gente segue os caminhos do Senhor, quando a gente obedece, quando Noé obedeceu, quando Jesus entra no nosso coração, ele nos limpa do pecado. Foi só o sangue de Jesus que fez isso por nós. E vocês sabem que essa história de Noé, ela não é uma historinha qualquer. Sabe quem foi que lembrou dela? O próprio Jesus. Lá em Mateus, quando a gente está vendo aqui, lá na Bíblia, no Mateus capítulo 24, ele está andando com os discípulos, fazendo os milagres dele. E sabe o que acontece? Tem uma hora que ele vai lá para o Monte das Oliveiras e os discípulos ficam perto dele e começam a fazer algumas perguntas. Pergunta como que vai ser, e Jesus já está dando várias dicas. Ó, eu vou morrer, olha, eu vou voltar depois, tem gente que não vai acreditar. Olha como parece com a história de Noé, gente. Nem todo mundo vai acreditar no que vocês estão falando, mas vocês precisam ser firmes, vocês precisam falar, né, da mensagem de Jesus. Só que Jesus ainda não tinha morrido, então os discípulos estavam um pouco confusos. E olha o recadinho que Deus deixou para eles. Lá no capítulo 24, no versículo 37.
A vinda do Filho do Homem, que a gente está falando aqui, de Jesus, será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Olha que legal! Jesus lembrou dessa história para ensinar os discípulos, igual a gente está aprendendo hoje. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, os homens e as mulheres casavam, e até o dia em que Noé entrou na barca, ou na arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia que Jesus voltar, ninguém sabe qual é a data, a Bíblia não fala pra gente. E aí vai ser igual aconteceu no dilúvio. A gente está estudando a palavra de Deus e a gente está falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Vamos aprender, vamos ser melhores, vamos pedir para Deus para que Ele mude o nosso coração, para que Ele entre no nosso coração. E aí o que acontece? As pessoas muitas vezes não querem saber. Mas Jesus já avisou, igualzinho, Ele avisou os discípulos, igualzinho aconteceu lá com Noé, que as pessoas não deram atenção, vai acontecer quando Jesus voltar. E olha, gente, que privilégio, que gostoso a gente saber que Deus deixou essa mensagem pra gente, que a palavra de Deus nos ensina que a gente precisa manter sempre firmes, obedientes à palavra de Deus, porque Deus ele vai cuidar da gente. Nós temos uma promessa, e a promessa que nós temos aqui é de que Jesus vai voltar. Nós não podemos esquecer isso, a nossa vida não vai ser eternamente aqui. Então a gente precisa aprender com Noé. Jesus foi um perfeito sacrifício. Ele foi lá na cruz e morreu por nós. E aí, ele está cuidando da gente. Não é isso? Ele nos deu perdão e ele tem promessa que cuida de nós. Era isso que eu queria dividir com vocês, que eu aprendi hoje. E a gente precisa muito ter o coração grato. A gratidão é um sentimento muito importante. Porque Deus faz tantas coisas boas pra gente, tantas coisas boas, e muitas vezes a gente acaba nem lembrando, ou até mesmo a gente nem sabe, nem repara, acha que é normal acordar todo dia. Não é bênção de Deus, né? E ter a nossa família, e mesmo com dificuldades, e mesmo com algumas preocupações, ou às vezes até com doenças, mas Deus está conosco, sempre, sempre, sempre. Não importa o que aconteça, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Eu queria deixar registrado que essa história de Noé é uma história tão gostosa, que eu gosto tanto. E essa semana a gente estava conversando, eu e a mãe de um amiguinho do André, o Levi. E ele também curte bastante, e ele também falou dessa história. E essa história, ela traz todos esses ensinamentos pra gente, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado condições, Pai, de aprender da Tua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos pelas Tuas promessas, Senhor Deus, na nossa vida. Te agradecemos pela história de Noé, que tanto nos ensinou e também nos mostrou, Pai, que com essa história nós podemos olhar para a vida de Jesus e entender, Pai, que Ele morreu na cruz por nós, que Ele foi o melhor sacrifício e que nós, Pai, não somos dignos, mas que o sangue de Jesus, Ele pode nos limpar, Ele nos limpa e Ele nos perdoa os pecados. Te pedimos, Senhor, que esteja conosco nesse período de pandemia, que o Senhor dê sabedoria, Pai, para os governantes, que o Senhor dê sabedoria para os pais, para as crianças, que nós possamos sempre estar obedecendo a Tua Palavra, Pai. Porque é isso que o Senhor quer para nós. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como foi bom estar com vocês aqui hoje. Eu não vejo a hora de poder dar um cheiro em todo mundo. E aí, ó, falta só um pouquinho. Ó, não é? Ficou 1 ano. Já já a gente se vê, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Deus abençoe.